Semana passada o Israel falou para a gente sobre o amor encarnado, que o amor de Deus é um amor criativo, que o amor de Deus é um amor compassivo e que o amor de Deus se fez carne. Eu tenho aprendido muito acerca do amor de Deus com a experiência de ser pai. A paternidade tem me ensinado muitas coisas sobre o amor de Deus. Recentemente eu li uma história e eu gostaria de contar essa história porque ela tem tudo a ver com o amor de Deus. Essa história fala que um dia Deus estava no céu, e ao estar no céu, Deus teve uma brilhante ideia. Ele chegou para os anjos e disse: já sei, vou criar a família. Os anjos olham para Deus e dizem: mas família, o que é isso? Deus começa a explicar: essa será a forma como eu vou ensiná-los acerca do amor. A família será a forma como eu vou ensinar o meu povo acerca do amor. Eu vou pegar um homem e uma mulher, e que isso fique bem claro nos nossos dias, um homem e uma mulher, e esses dois adultos serão responsáveis por cuidar de uma criança. Aí os anjos olham para Deus e perguntam: mas eles vão ser pagos para isso? Deus responde: claro que não. Claro que não, eles não vão ser pagos para isso. Eles vão ter que gastar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Pensa em muito dinheiro. Quase tudo que entrar será para comprar Apitamil, aí volta para o NAN, mais um pouquinho de NAN, fraldas, lenços descartáveis, coliquides e mais um pouco de NAN, não pode esquecer do NAN. No início, essa criança não será capaz de falar nada, ela só vai ficar chorando e resmungando, quase não vai dormir, vai passar o dia e a noite acordado, e quando eles dormirem, serão para enganar os seus pais, porque quando os pais deitarem na cama e fecharem os seus olhos, ela saberá. Ela vai ficar esperando o momento em que eles começarem a cochilar. Então ela saberá e começará a chorar para que eles possam ir lá e pegá-la. E aí quando os pais acordarem de madrugada, cansados, exaustos, sem dinheiro, e chegarem na beirada do berço, o pequeno estará lá, sorrindo para eles. E mesmo diante de toda essa situação, eles agirão como se tivessem ganhado na loteria. Então aqueles bracinhos se abrirão, agarrarão o seu pescoço, e nesse dia os pais descobrirão o para que servem os braços e as mãos. Na verdade, diz Deus, tudo isso tem a ver com amor. Tudo isso tem a ver com amor. Os pequenos saberão que são amados por seus pais, mesmo não merecendo, mesmo não fazendo nada para merecer. Eles saberão que são amados por seus pais. Os mais velhos aprenderão ao amar os seus filhos, que da mesma forma que o amor deles é incondicional e não espera receber nada em troca, o meu amor por eles também é incondicional, não espera receber nada em troca, é unilateral, é divino e é eterno. E eles descobrirão que mesmo não merecendo, eu os amo. Essa é uma excelente ilustração para trabalharmos o conceito do amor de Deus, porque é a pura verdade. Eu sou pai de um bebê de apenas 2 meses, e realmente eles não fazem nada para retribuir o nosso amor. Eles não fazem nada para retribuir todo o investimento. Mas toda vez que aquele pequeno dá um sorriso para mim, eu sinto a maior alegria desse mundo. Não dá para explicar. E mesmo ele não fazendo nada para retribuir e nada para merecer o nosso amor, eu o amo a ponto de dar a minha vida por ele. Eu o amo muito, mas eu o amo muito mesmo. Essa semana foi até engraçada, porque eu decidi cantar uma música para o pequeno Noah. E quando eu comecei a cantar a música eu só três frases que era: você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai, alguém igual a você não vi jamais. Quando eu cantei essa música, ele começou a chorar, ele fez um biquinho e começou a chorar. E eu fiquei impressionado como uma criança de apenas 2 meses de idade pode se emocionar com a letra da música. Pensem o que quiserem, eu vou continuar acreditando que foi por emoção. Não estraguem a minha alegria e o meu prazer. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. Está escrito assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus.
O amor vem do nosso coração? Não. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós assim também devemos amar uns aos outros. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, que o Senhor manifeste a sua presença, Senhor, através da minha vida, que o Senhor possa falar através de mim, Deus, que o Senhor possa olhar através dos meus olhos e que o Senhor quebrante o coração dessa igreja para que eles estejam sensíveis, Senhor, à tua voz, à tua presença, ao teu mover e ao teu agir, Pai. Muito obrigado por um encontro como este, ó Pai, e é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se pudéssemos definir o estado emocional do mundo em que vivemos, como definiríamos? Provavelmente chegaríamos à conclusão de que este é um mundo sem amor. É verdade ou não é? E por que este é um mundo sem amor? Este é um mundo sem amor porque este é um mundo que não conhece a Deus. Esta é uma geração que não despertou-se espiritualmente. É uma geração que não consegue ver a face de Deus, que não consegue sentir a presença de Deus e muito menos ouvir a sua voz. Presta atenção no tanto em que nós avançamos tecnologicamente. Mas atente-se para o fato do tanto que nós também regredimos humanamente. Hoje nós somos capazes de criar braços biônicos, mas não somos capazes mais de agir com amor. Conhecemos a ciência, mas não conhecemos a Deus. Conhecemos a medicina, mas não conhecemos a Deus. Conhecemos a engenharia, a tecnologia, mas não conhecemos a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece o amor? Não esse amor fajuto da boca para fora que estamos acostumados por aí, mas o verdadeiro amor você conhece? Você já experimentou deste amor, do amor de Deus? Um cientista norte-americano chamado Harry Harlow decidiu testar o amor na prática, porque ele queria saber se o amor de fato existia, e não só se o amor existia, mas quais eram os efeitos do amor na vida do ser humano. Sabe o que ele fez? Ele pegou um bebê macaco, um recém-nascido, e colocou esse bebê macaco em cativeiro, e deixou o bebê macaco em cativeiro durante algum tempo. Enquanto isso, ele construiu 2 mães para esse macaco. Uma mãe era feita de arame, mas no seu pescoço havia uma mamadeira cheia de leite. A outra mãe era feita de tecidos, panos, almofadas, mas essa mãe não tinha nada para oferecer além do toque, do acolhimento e do amor. A intenção era descobrir qual das 2 mães o macaco ia escolher para si. Então, depois de algum tempo em cativeiro, o cientista retira o macaco do cativeiro e coloca na sala em que estão as 2 mães. Ele tem que escolher qual mãe faz mais sentido para ele, qual mãe ia ser a dele. Então ele observa, analisa, ele fica olhando durante algum tempo, tentando tomar sua decisão. Ele ameaça ir, mas volta. E depois de mais algum tempo de reflexão, ele escolhe qual mãe faz mais sentido para ele. Você tem ideia de qual das 2 mães o macaco escolheu para si? Você tem ideia? Interessante, porque o macaco não escolheu aquela que poderia lhe dar alimento. Ele escolheu aquela que poderia lhe dar o amor, aquela que poderia lhe dar o toque, aquela que poderia lhe dar o contato. O macaco escolheu o amor, ele preferiu o amor. Ao entrar naquela sala, ele se depara com 2 ações isoladas. A primeira é uma ação puramente assistencialista. Eu tenho aqui o alimento, o prato de sopa, o leite ou o pão, está aqui. Mas eu não sei o seu nome e pouco me importa como você chama. Está aqui, mas eu não tenho tempo para ouvir a sua história. Só pega o alimento, só come. É uma ação puramente assistencialista. A outra ação é uma ação de acolhimento, de amor, que muitas vezes não tem o que dar. Olha, eu não tenho dinheiro para te oferecer, eu não tenho comida para te dar, mas vem cá que eu vou andar junto com você. Me dá a mão, vamos caminhar junto. Eu estou junto nessa com você. E o macaco, ao escolher o amor, nos deixa a seguinte mensagem: eu passo fome, mas eu prefiro ser amado. Eu passo necessidades, mas eu prefiro ser amado.
Eu passo fome, mas eu prefiro ser acolhido. Interessante, não é? Interessante porque tem muita gente escolhendo Jesus por aquilo que Jesus pode dar, não por quem Jesus é. Tem muita gente escolhendo Jesus, o reino de Deus, o evangelho, a igreja, pelos benefícios do reino de Deus e não pela presença do próprio Deus. Você hoje, por exemplo, está aqui por causa dos benefícios do reino de Deus ou por causa da presença do rei? Você está dentro dessa igreja por causa dos benefícios ou por causa da presença de Deus? Por que você está aqui nessa noite? Em outra ocasião, o macaco estava brincando na frente da mãe que ele havia escolhido para si, quando de repente o cientista coloca um monstro na sala. Um monstro com braços grandes, com boca grande, barulhento e muito agressivo. O bebê macaco fica aterrorizado, ele fica com tanto medo que ele sai correndo e pula nos braços da sua mãe. E chorando, ele fica ali nos braços da mãe durante 20 minutos. Aos poucos, ele vai se acalmando. Então ele começa a olhar para o monstro, ele desce do colo da mãe até que ele ataca o monstro. Sabe por que o macaco atacou o monstro? A resposta dessa pergunta é a conclusão da experiência do cientista. O cientista observa toda essa experiência e conclui que aquele macaco amedrontado, que chorava, que estava desesperado, que pulou nos braços da mãe, sentiu-se amado e o amor gerou segurança em seu coração. Aquele macaco que estava com medo, desesperado, sentiu-se amado e o amor gerou segurança em seu coração. O amor transformou a sua personalidade e o amor o fez agir. Dividindo essa conclusão do cientista em 3 partes, fica da seguinte maneira: o contato com o amor da mãe lançou fora todos os medos que o macaco tinha. E eu te pergunto, o que é mesmo que as Escrituras dizem? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O amor de Deus é capaz de acabar com o medo que existe dentro do seu coração nessa noite, amém? Você crê nisso? A segunda observação do cientista é que o amor da mãe muda a personalidade do macaco. Interessante porque quando eu olho para as Escrituras, eu posso pegar qualquer personagem que a gente vai conseguir identificar a influência do amor de Deus na vida dele. Exemplo, quem era Paulo antes de conhecer Jesus Cristo? Saulo, um perseguidor de cristãos. Mas o que Saulo se tornou após este relacionamento? Paulo, um dos maiores missionários, plantadores de igreja e apóstolos que já existiu. O amor de Deus transformou a personalidade de Paulo. E a terceira observação é que o amor de Deus fez o macaco agir. O amor da mãe fez o macaco agir. O contato com o amor de Deus nos faz agir. Por que Moisés abre o mar vermelho e entra? Por que Josué fica rodeando o muro de Jericó? Por que Davi enfrenta o gigante Golias? Porque eles conheciam a Deus. Eles conheciam o amor de Deus. E o amor de Deus fez eles agirem. Por isso Deus não quer que você acredite nele. Deus não quer que você ouça falar a respeito dele. Deus não quer que você saiba quem ele é. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você tenha relacionamento com ele. Pois só quando você conhecer a Deus, você entenderá a grandiosidade, a magnitude e a incondicionalidade do amor dele por sua vida. Você conhece o amor de Deus? Você conhece o amor de Deus? Você já experimentou do amor de Deus na sua vida? É interessante porque todos nós nascemos com a sensibilidade para o amor. O que quero dizer é que todos nós nascemos com um profundo desejo de amar, mas também com um profundo desejo de sermos amados. Mas o amor tem cunho espiritual, e só aqueles que conhecem a Deus são capazes de amar. É até um paradoxo, porque todos nós desejamos amar, desejamos ser amados, mas o amor tem cunho espiritual. E só aqueles que nasceram de novo são capazes de amar. Não existe estrada para o amor. Não existe caminho para o amor. O amor é a estrada que nasce em Deus. Os que não são nascidos de Deus tentam, lutam,
pensam que amam e são amados, mas na verdade tudo que liberam sobre os outros, tudo que recebem dos outros, é um amor invertido, é um amor deturpado, é um amor distorcido. Não é amor, porque tudo que esse amor almeja não é promover o outro, não é o encontrar o outro, mas sim satisfazer-se. O que temos chamado por aí de amor é na verdade desejo, é na verdade atração física, é na verdade conveniência. O que temos chamado por aí de amor é na verdade satisfação carnal. Tudo isso tem origem no amor? Tem, mas o seu meio e o seu fim não é amor, porque tudo que esse amor almeja não é promover o outro, não é alcançar o outro, mas sim satisfazer-se, mas sim alimentar-se, e este não é o amor de Deus. Você sabia, por exemplo, que todos os outros tipos de amor que existem, todos os outros sentimentos que existem por aí também são amor, só que invertido, deturpado e distorcido? Porque o diabo não tem poder para criar nada, você concorda comigo? Se ele não tem poder para criar, o que ele faz? Ele distorce aquilo que Deus fez, ele esvazia o sentido da criação de Deus, ele destrói, ele deturpa, ele esvazia. O que é a inveja, por exemplo? A inveja é amar algo que eu não posso ter ou ser. Por causa disso, eu manipulo, eu desvio as vias do meu amor, fazendo com que ele chegue na pessoa de forma maldosa, de forma distorcida. O que é o ciúmes, por exemplo? É amar a ponto de querer ter só para você. E tudo que você quer ter só para você, você tem medo de perder. E porque você tem medo de perder, você começa a sufocar aquela pessoa somente com a sua presença, para que ela não se relacione com mais ninguém. É um amor doentio. O que é o ódio? O ódio nada mais é do que um amor frustrado, que se revela em forma de aversão. É um amor deturpado. O amor, o verdadeiro amor, o genuíno amor, tem cunho espiritual, e só é capaz de amar de verdade aqueles que conhecem o amor de Deus, aqueles que já experimentaram do amor de Deus. O mundo diz: o amor é via de mão dupla, aonde eu dou à medida em que eu recebo. Mas quando eu dou e não recebo nada em troca, o que eu faço? Eu desvio a direção do meu amor na tentativa de encontrar outra pessoa que seja capaz de corresponder às minhas atitudes. E quando eu não encontro, o que eu faço? Eu mudo de novo a direção do meu amor até encontrar alguém que corresponda às minhas atitudes. É ou não é assim que fazemos? Ajudamos alguém, mas em troca queremos algo. Damos cesta básica para alguém, mas em troca pedimos algo. É um amor de interesses. É um amor de contrapartida. Quando ajudamos alguém e não recebemos nada em troca, mudamos a direção da nossa ajuda, até encontrar algo do nosso interesse, nem que seja boa fama, nem que seja prestígio e nem que seja gratidão. É ou não é verdade? Pare para pensar um pouco. Por que é que amamos as pessoas? Por que você ama as pessoas? Pare para pensar. A verdade é que nós temos amado na tentativa de sermos felizes, na busca de nos satisfazermos, na tentativa de nos sentirmos bem para saciar o nosso apetite carnal. Nossa motivação ao amar, seja quem for ou o que for, está errada. Pensamos que amar uma mulher é agradá-la para em troca receber carícias, para em troca receber afeto. Pensamos que amar um homem é servi-lo para em troca receber proteção, segurança, estabilidade. Pensamos que amar as pessoas do mundo é servi-las para em troca receber de Deus o nosso galardão. Só que ao contrário do que você pensa ou do que o mundo diz, o amor não é via de mão dupla, o amor é via de mão única. Onde dar é melhor do que receber. E por que dar é melhor que receber? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Porque ninguém dá aquilo que não tem. O amor a gente não improvisa, só damos aos outros aquilo que nós temos recebido de Deus. Amor a gente não improvisa, só damos aos outros aquilo que nós temos recebido de Deus. Eu tinha uma vizinha que sempre que ela me via, ela fazia questão de me lembrar o quanto eu havia me tornado mais feliz depois do casamento. Sempre que ela me via, ela me parava e falava: olha, este é o sorriso dos homens apaixonados.
Ao mesmo tempo que eu ficava constrangido, eu ficava feliz. Porque além dela ser gentil, ela era muito romântica. Mas sabe o que me chama mais atenção nessa história? É que ela tinha acabado de perder o seu marido. Ela tinha acabado de enterrar o seu companheiro, um marido, um casamento de mais de 30 anos. E mesmo sem tê-lo ao seu lado, ela continuava projetando nas pessoas aquilo que ela havia recebido e experimentado durante toda a sua vida. Ao agir assim, de maneira tão amorosa, de maneira tão doce, ela me lembra que as pessoas só dão ao mundo aquilo que primeiro elas viveram, aquilo que primeiro elas receberam. O amor a gente não improvisa, só damos aos outros aquilo que nós temos recebido de Deus. Só é capaz de perdoar de verdade aqueles que já experimentaram o perdão de Deus. É verdade ou não é? Só é capaz de perdoar quem já experimentou o perdão de Deus. Só é capaz de amar aqueles que conhecem um amor divino, unilateral e incondicional. Por isso Deus não quer que você saiba quem Ele é. Por isso Deus não quer que você ouça falar a respeito dele. Deus quer que você o conheça. Pois só quando você conhecer o amor de Deus, você será capaz de amar. Só quando você conhecer a Deus, você será capaz de resplandecer Deus. Só quando você experimentar do perdão de Deus, você será capaz de perdoar. 1 João 4,8 diz: aquele que não conhece a Deus não ama, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor, ao contrário do que o mundo diz, ao contrário do que o mundo prega, é via de mão única. Você sabe, por exemplo, por que Deus te ama? Por que Deus te ama? Talvez você responderia dizendo: Deus me ama porque eu estou na casa dele. Deus me ama porque eu sou um cristão, porque eu sou um filho dele. Sabe por que Deus te ama de verdade? Deus não te ama porque você é bonzinho. Deus não te ama porque você merece. Deus não te ama porque você vem à igreja ou porque você está lutando contra o seu pecado. Sabe por que Deus te ama? Porque a essência de Deus é amor. Deus é amor e por isso Ele te ama. Nada do que você faça vai diminuir uma gota ou aumentar uma gota sequer do amor de Deus pela sua vida. Deus te ama porque Ele é amor. Ao contrário do que o mundo diz, o amor é via de mão única. Jesus Cristo deu a vida por você, quando você não podia fazer nada por Ele. Sabe por quê? Porque quando Ele se entregou naquela cruz por você, você nem existia fisicamente. Ele te amou antes de criar o mundo. O amor de Deus é pré-existente. Antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja amor. Porque na criação, desde o princípio, Deus sabia que nós haveríamos de traí-lo. Deus sabia que nós haveríamos de rejeitá-lo, que nós haveríamos de pecar. E na criação, sabendo de tudo isso, Ele poderia não ter nos criado. Ele poderia não ter criado o mundo, mas Ele nos criou, sabe por quê? Porque antes dele dizer haja luz, Ele disse haja amor. Ele disse haja amor. Você seria capaz de contratar para a sua empresa alguém que você soubesse que no futuro iria traí-lo? Claro que não, né? Você seria capaz de levar para dentro de casa alguém que você soubesse que no futuro ia traí-lo? Não, é óbvio que não. Mas Deus sabia que nós iríamos traí-lo. Deus sabia que nós haveríamos de rejeitá-lo, mas mesmo assim Ele nos criou. Porque antes dele dizer haja luz, Ele disse haja amor. Segundo Hernandes Dias Lopes, não foi a cruz que produziu o amor de Deus por nós, mas foi o amor de Deus que gerou a cruz. Mais uma vez, você conhece esse amor? Você já experimentou deste amor? Já? Bonhoeffer diz: se Deus não fosse capaz de sofrer, Ele não seria capaz de amar. Porque amar é sofrer. E por que amar é sofrer? Porque o amor está cheio de misericórdia, simpatia e compaixão. Todas essas três palavras são primas, são parecidas, mas elas têm significados diferentes. Simpatia é um termo mal usado em nosso dia, em nossa cultura. Significa hoje uma espécie de afeição entre as pessoas. É como dizer, olha, gostei de você, você é simpático. A palavra simpatia remete a algumas pessoas características positivas como alguém que é acolhedor, alguém que é receptivo, alguém que é sorridente, alguém que é amigo.
Mas ao analisarmos essa palavra, descobriremos que ela tem origem grega. Simpatia, portanto, é sim, união, patos, sentimento, sentir ao lado de, sentir com. Simpatia, portanto, é sentir ao lado de, sentir com. A palavra misericórdia, segundo Santo Agostinho, é a junção das palavras latinas miseris, cor e dare, que juntas significam dar o coração àqueles que são vítimas, dar o coração àqueles que sofrem, àqueles que estão aflitos. Misericórdia é quando eu percebo a condição de miserabilidade em que o ser humano se encontra. É quando eu percebo o quão frágil sou, o quão fraco somos, o quão limitados somos e o tanto que carecemos de bens físicos, emocionais e espirituais. Já a compaixão, palavra latina, é mais do que sentir com, é mais do que sentir ao lado de. Compaixão é mais do que dar o coração à miséria do outro. Compaixão é sofrer o mesmo que o outro. Não é apenas sentir ao lado de, mas é sofrer o mesmo. Compaixão é ir para dentro do padecimento do outro, é ir para dentro do sofrimento do outro. A compaixão nos leva ao encontro da pessoa. Enquanto a simpatia nos comove diante de um surto de dengue, e a misericórdia nos deixa sensível diante a fome mundial, a compaixão vai além, ela não só nos comove, ela não só nos deixa sensível ao sofrimento do outro, como ela nos faz sofrer o mesmo que o outro sofre, nos faz viver o mesmo que o outro vive, nos faz olhar o mesmo que o outro vê. Enquanto a simpatia e a misericórdia faz a gente olhar para a multidão, a compaixão nos faz ver na multidão a individualidade do sofrimento humano. A compaixão é capaz de ver na multidão de enfermos a lágrima de uma mãe que cai enquanto seu filho grita de dor. A compaixão é capaz de ver numa multidão de desempregados o pai desesperado dar fim à sua vida porque não tem condição mais de suprir as necessidades básicas e imediatas do seu lar. A compaixão é capaz de ver na multidão de cristãos perseguidos as crianças sofrerem de profunda angústia ao verem os seus pais sendo decapitados. A compaixão te torna um com aquele que sofre, pois ela te faz viver o que ele vive, te faz sentir o que ele sente, te faz ver o que ele vê. A compaixão te faz chorar a dor que sente, te faz doer a fome, te faz sangrar a morte. A compaixão te leva para dentro do outro. E foi por compaixão que Jesus esvaziou-se da sua divindade. Foi por compaixão que Jesus Cristo veio como homem. Foi por compaixão que ele passou fome, sentiu sede, experimentou a dor ao ser chicoteado. Foi por compaixão que ele sofreu tudo calado. Foi por compaixão que ele viveu a angústia de levar sobre si todos os nossos pecados. Foi por compaixão que naquela cruz ele se entregou e morreu por amor a mim e por amor a você. Mas é interessante como tem gente que acha que não precisa da compaixão de Jesus. É interessante como que tem gente que vive como se não precisasse do perdão de Deus, da presença de Deus. A soberba, quando vira um hábito, é como um mau hálito. Todo mundo sente, menos a pessoa. E Jesus nos dá exemplos de pessoas assim. Em Lucas 18, Jesus conta a história de dois homens, o fariseu e o publicano. Eles vão ao templo orar. O fariseu ora da seguinte maneira: graças te dou, porque eu não sou como eles. Graças te dou, porque eu não peco como eles pecam. Enquanto isso, o publicano no templo orava da seguinte maneira: tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus termina de contar essa história, falando que somente o publicano foi justificado. Somente o publicano foi justificado, pois a arrogância do fariseu o impediu de olhar para si. A arrogância do fariseu o impediu de enxergar os seus próprios pecados, o impediu de ver quem de fato ele era. A arrogância do fariseu o impediu de experimentar da compaixão de Jesus. Quantos aqui não são tão soberbos quanto o fariseu? Quantos aqui não se acham mais espirituais do que os outros? Eu já vi pessoas darem testemunho
dizendo ter conseguido passar semanas sem pecar. A arrogância, a soberba nos impede de olhar para nós, nos impede de ver o nosso pecado. A arrogância anula a compaixão de Deus por nossas vidas. Em Lucas 11, Jesus está jantando quando um fariseu o repreende por ele não ter lavado as suas mãos. Mas Jesus rebate dizendo no versículo 39, vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Jesus usa deste ritual como metáfora para tentar ensinar para o fariseu que vantagem há? Qual vantagem há lavar o copo por fora enquanto o interior do copo permanece sujo? Que vantagem há deixar o copo todo limpo por fora se o seu interior permanece sujo? O foco na nossa virtude exterior mascara quem de fato somos. O foco na roupagem da santidade nos impede de enxergar a podridão que existe dentro de nós. O foco no que os outros vão pensar de nós nos impede de ver quem de fato somos. Os fariseus eram uma coisa em público e outra coisa completamente diferente no particular. A casca era linda, era maravilhosa, mas o interior era podre. Quantos de nós não somos assim? Uma casa pintada por fora, mas em ruínas por dentro. Um saco de lixo todo enfeitado. Quantos de nós não somos assim? Passamos perfume para exalar um bom cheiro, quando dentro de nós só há cheiro de lixo. Quantos de nós não somos assim? Em Lucas 7, Jesus vai jantar na casa de um fariseu e chegando lá uma mulher se joga aos seus pés. Simão, o fariseu, chega e acha aquela cena um absurdo, uma prostituta jogada aos pés do próprio Jesus Cristo, que absurdo. Aí Jesus conta uma história para ele. Ele diz, Simão, imagine que um credor tenha 2 devedores. Um lhe deve R$500 enquanto o outro lhe deve apenas R$50. O credor decide perdoar a dívida dos 2. Quem você acha que vai passar a amar mais o credor? Qual dos 2 você acha que vai amar mais o credor? Simão responde de imediato, o que devia mais, é claro. O que devia 500 vai amar muito mais o credor. E aí Jesus então olha para o Simão e diz, pois é, eu cheguei na sua casa, mas você foi grosseiro comigo. Você não me recebeu com um beijo, você não me deu água nem azeite. Mas essa mulher que você está julgando se jogou aos meus pés, derramou o perfume nos meus pés e agora está limpando os meus pés, secando com o seu próprio cabelo. Quem você acha que me ama mais? Quem você acha que me ama mais? Jesus conta essa história para tentar mostrar para Simão que aquela mulher pecadora havia experimentado do perdão de Deus e por isso ela o amava muito mais do que ele. Quanto maior for a sua consciência do seu pecado, maior será o seu amor por Deus. Quanto maior for sua consciência do perdão de Jesus, maior será o seu amor por Ele. No versículo 44 desse texto, Jesus diz, Simão, vês esta mulher? E ao fazer isso, Jesus tenta mostrar para Simão que diante dele tem um ser humano e não um pecado. E não um problema, mas sim um ser humano. Mas Simão está cego. A soberba de Simão o impediu de enxergar quem era Jesus Cristo, o impediu de enxergar quem de fato era aquela mulher e o impediu de enxergar a si mesmo. Simão vê o rótulo, Jesus vê a pessoa transformada. Simão não consegue ver a mulher porque ele está perdido dentro da sua própria dignidade. A autoestima de Simão o impede de amar. A autoestima de Simão o impede de experimentar da compaixão, o impede de ser compassivo. Simão não age com compaixão por 3 motivos. Primeiro, ele acreditava que nunca faria as mesmas coisas que aquela mulher. Segundo, ele pensava que ele era muito melhor do que ela. E terceiro, ele acreditava que não precisava de nada do que Jesus tinha a oferecer. Quantos aqui não são como Simão? Tão soberbos que são incapazes de perceber que precisam de Deus. Tão soberbos que são incapazes de reconhecer o seu próprio pecado. Tão soberbos que a única coisa que conseguem enxergar é o pecado do outro. A soberba impede a compaixão.
Ela te impede de experimentar a compaixão de Jesus Cristo, mas também de manifestar essa compaixão na vida das pessoas. Podemos ver isso na parábola do filho pródigo. O filho mais velho está tão perdido dentro da sua própria bondade, ele fica tão concentrado naquilo que ele de fato era bom, que ele não consegue enxergar o filho mais novo da mesma forma como o pai enxergava. Quantos de nós não somos assim? Não nos concentramos na nossa bondade de tal maneira, concentramos-nos naquilo que somos bons, que não conseguimos enxergar o outro da mesma forma como Deus vê, que não conseguimos enxergar o nosso irmão da mesma forma como Deus vê. Em Lucas 7, do versículo 11 ao versículo 17, está escrito: Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele, e uma multidão imensa o seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estavam passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Em seguida, tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem, levante-se. Na mesma hora, ele se levantou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Presta atenção no que diz esse texto. Jesus, ao entrar naquela cidade, avistou o quê? Um funeral. E ao ver a multidão que seguiu o funeral, Jesus avistou uma mulher. E ao olhar para aquela mulher, ele viu uma viúva que tinha acabado de perder o seu marido. E ao ver aquela viúva, ele viu uma mãe desesperada enterrar o seu único filho. Naquele instante, as lágrimas daquela mulher falaram mais do que 1000 palavras. E mesmo sem qualquer pedido de cura, Jesus decide ressuscitar o garoto. É interessante porque mesmo depois do milagre, a multidão fica tão agitada que Jesus poderia ter perdido a sua concentração na mulher e voltar-se para a multidão. Mas o texto diz que não. Mesmo depois do milagre, ele continua olhando atentamente para a mulher. E mesmo depois que o garoto havia sido ressuscitado, ele olhava para a mulher e ele entrega o garoto nas mãos dela. A compaixão, da maneira que é utilizada por Jesus, não é só um sentimento repleto de empatia, não é só uma emoção. Jesus literalmente enxugou as lágrimas daquela viúva. Jesus literalmente abraçou aquela viúva. Essa história pode nos ensinar algo maravilhoso. Presta atenção, o amor começa com um olhar. O amor começa com um olhar. Minha esposa sempre reclama de que quando ela fala comigo eu não presto atenção, eu não olho para ela. Isso acontece só comigo? Não, né? Mas elas têm razão. Elas têm razão, porque o amor começa com um olhar. Ao estudar mais a fundo a maneira como Jesus amou as pessoas, eu pude perceber e eu me surpreendi com a quantidade de vezes que Jesus parava tudo o que ele estava fazendo para olhar para as pessoas. Ele parava tudo para olhar para as pessoas. Em praticamente todos os atos de amor e de compaixão de Jesus Cristo, ele olhou primeiro. O seu olhar precedia os seus atos de bondade, de amor e de compaixão. Dá uma olhada, por exemplo, nos seguintes textos. Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Ao ver, teve compaixão. Porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Marcos 10:21. Jesus olhou para ele e o amou. Ele olhou e o amou. Lucas 10:33-34. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando encontrou e viu aquele homem, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. O amor começa com um olhar. Se o amor começa com um olhar, por que desviamos tanto o nosso olhar daqueles que sofrem? Se o amor começa com um olhar, por que desviamos tanto o nosso olhar daqueles que têm fome, daqueles que têm sede, daqueles que estão passando frio, daqueles que estão desempregados? Por quê?
Desviamos o nosso olhar, porque o olhar gera o amor, e o amor gera compromissos, e o amor gera desafios, e o amor mexe em nossa agenda. Jesus, ao tocar naquele caixão, ao tocar naquele morto, fica para a cultura local impuro, imundo, mas Jesus não estava nem aí, ele pagou o preço. Na parábola do filho pródigo, o pai, ao abraçar o seu filho, ele paga o preço do constrangimento, ele paga o preço da ira do filho mais velho, mas ele não está nem aí, ele paga o preço. Quando amamos, deixamos de ser mestres para nos tornarmos servos. Quando amamos, deixamos de ser mestres para nos tornarmos servos. Se ajudamos uma pessoa na rua, mas não paramos para olhar para ela, para sentir o que ela sente, então nosso amor é em vão. Se sentimos o que a pessoa sente, se olhamos para ela, mas não paramos para ajudar, então nosso amor é em vão. Porque o verdadeiro amor, ele para tudo, ele olha para as pessoas, ele sente o que elas sentem, para depois ajudar. O amor começa com o olhar. Hoje, daqui de cima, eu vejo uma multidão de pessoas, mas eu posso escolher ver no meio dessa multidão de pessoas, eu posso escolher ver você. E ao ver você, eu posso escolher te ver não como um número, não como um problema, mas como uma pessoa, com a sua história, com seus sentimentos. O amor começa com o olhar. Em 1 João 4,11, está escrito o seguinte: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Sabe qual é a nossa maior dificuldade em amar uns aos outros? Sabe qual é a nossa maior dificuldade em agirmos com compaixão? Ed René traduz bem Santo Agostinho quando disse que não agimos com compaixão e não agimos com amor porque pensamos que o mendigo é o outro, que o morador de rua é o outro, que todo aquele que não sou eu é o outro, que todo aquele que não é um comigo é o outro, que o americano é o outro, que o coreano é o outro. Mas deixa eu te explicar uma coisa. As palavras no português não têm o mesmo sentido que no hebraico, que no aramaico e que no grego. Se olharmos pela perspectiva bíblica, não existe o outro, mas sim uma extensão de nós mesmos. Não existe o outro, mas sim uma extensão sua, uma extensão minha. O outro neste texto bíblico não significa outro ser humano, mas uma extensão nossa. Se pegarmos Gênesis para ler, encontraremos a seguinte exclamação: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. O homem neste texto não retrata a masculinidade em si, não é gênero feminino ou gênero masculino. O homem nesse texto se refere única e exclusivamente à humanidade como um todo. Não é gênero, é a humanidade inteira. A tradição judaica, ao ler este texto, diz que Deus criou toda a humanidade a partir de um homem, para depois nos ensinar que em apenas um ser humano reside toda a humanidade. Eu vou repetir. A tradição judaica, ao ler este texto, diz que Deus criou toda a humanidade a partir de um homem, para depois nos ensinar que em apenas um ser humano reside toda a humanidade. Na narrativa da criação, Deus faz o homem do pó da terra. Mas o homem sentiu-se só, porque acima dele havia Deus, abaixo dele havia os animais, mas do seu lado não havia ninguém. Então Deus vai criar a mulher, Deus vai criar Eva. Só que dessa vez ele faz Eva do pó da terra? Não, ele faz Eva da costela. Sabe por quê? Porque Deus não precisava criar mais um ser humano. A humanidade já estava criada em Adão. E por isso ele faz Eva da costela de Adão, para que a partir de um ser humano, toda a humanidade fosse criada. Todos nós viemos do mesmo pó. Todos nós viemos do terroso Adão. Os japoneses, os africanos, os europeus, os americanos, todos nós somos um. Os petistas, os tucanos, os moradores de rua e até os corintianos. Todos nós somos um. Por isso que quando um corintiano sofre, todos sofrem.
Por isso que quando um corintiano passa fome, todos passam fome, porque todos nós somos um. Quando morrem 6.000 africanos por causa do ebola, o que na verdade está morrendo é um ser humano 6.000 vezes. Quando morrem 1.000 cristãos por causa da perseguição, o que na verdade está morrendo é um ser humano 1.000 vezes. Quando entendemos isso, muita coisa começa a fazer sentido. Quando entendemos essa verdade, a própria Escritura, a própria Bíblia começa a fazer mais sentido para nós. Se alegrem com os que se alegram, chorem com os que choram. Isso faz mais sentido para você agora? Quando um passa fome, todos passam fome. Quando um chora, todos choram. Quando uma pessoa sofre, todas sofrem. Agora, se somos de fato um, por que vivemos como se existisse o outro? Por que eu maltrato o outro? Por que eu prejudico o outro? Por que eu deixo o outro morrer de fome? Por que eu deixo o outro morrer de frio? Por que eu deixo o outro morrer por falta daquilo que eu tenho de sobra? Por que eu deixo o outro passar fome enquanto eu jogo comida fora? Por que eu deixo o outro sentir frio enquanto no meu guarda-roupa tem camisas, tem blusas que eu não uso há anos? Por quê? Por quê? Lembram de uma das mensagens que eu falei? Que o amor é a base de toda a criação? Que o amor é o maior elo de ligação existente em toda a criação? Que o amor é a base? Que o amor une tudo? E que os átomos só se unem formando objetos porque eles se amam, e que as células do seu corpo só se unem porque elas se amam, e que no dia em que as coisas deixarem de se amar, tudo ia se desintegrar. Lembram disso? Pois bem, quando o homem pecou, quando o homem saiu da presença de Deus, ele passou a não amar. Quando o homem saiu da presença de Deus, ele parou de amar. E aqueles que eram um desintegraram-se, virando milhares de outros. Por isso que antes da queda, eles andavam nus e não se envergonhavam. Porque pode a mão ter vergonha do pé? Não faz sentido. Eles são um, eles fazem parte do mesmo corpo. Mas depois da queda, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles se cobriram. Porque aqueles que eram um desintegraram-se, virando milhares de outros. Mas nós que conhecemos a Deus, que experimentamos do amor de Deus, passamos a amar. E o amor faz o quê? O amor une. O amor faz duas pessoas se tornarem uma. O amor faz várias pessoas se formarem uma família, se tornarem uma família. E o amor torna várias famílias na igreja de Jesus Cristo. E o amor junta de novo todos os seres humanos da terra, os tornando apenas um. Por isso, nós que conhecemos a Deus, nós que conhecemos o amor de Deus, não podemos mais ver o outro ser humano como alguém que não sou eu. Não podemos mais ver o ser humano como o outro. A ótica tem que mudar. Temos que olhar pela perspectiva de Deus e entender de uma vez por todas que todos nós somos um. Quando entendermos isso, muita coisa vai mudar. Você crê nisso? Vou dar alguns exemplos. Para vocês que são casados, como você se sentiria se alguém batesse na sua esposa? Como você se sentiria se sua esposa passasse fome? Se ela sentisse necessidades? Dói, não dói? Só dói porque vocês são um. E porque vocês são um, você fará tudo por ela. Você fará tudo por ele. Para aqueles que têm filhos, como você se sentiria ao ver o seu filho sendo maltratado? Ao ver alguém bater no seu filho? Ao ver ele passar necessidade? Como você se sentiria? Dói, não dói? Só dói porque vocês são um. E porque vocês são um, você fará tudo por eles. Você e seu irmão são um, não são? Eu me lembro de quando eu era pré-adolescente, eu e meu irmão estávamos voltando da escola, e no meio do caminho a gente começou a discutir, começamos a brigar um com o outro, um a bater no outro. E como ele era mais novo, ele era menor, portanto ele estava apanhando na briga. Um amigo dele, passando pela rua, viu que ele estava apanhando e decidiu entrar na briga, para ajudar ele a me bater. Sabe como terminou essa briga? Nós dois batendo no amigo dele. Porque nós somos um. Podemos até brigar, mas mexeu com ele, mexeu comigo. Mexeu comigo, mexeu com ele. Aqueles que são um com você não passam necessidades. Aqueles que são um com você, você os defende. Aqueles que são um com você, você é capaz de dar a sua própria vida por eles. É verdade ou não é? Posso até não ter muito dinheiro, mas se ele precisa, metade do que eu tenho é dele.
Posso até morar numa casa de 2 cômodos, mas se ele não tem onde ficar, 1 cômodo é dele. Posso até não ter muita comida, mas se ele não tem o que comer, metade do meu pão é dele. Por que eu faço isso? Porque nós somos um. E porque nós somos um, eu faço tudo por ele. Santo Agostinho disse: Deus cuida de todos como se fossem um, e de um como se fossem todos. Imagine se você entendesse essa verdade de uma vez por todas. Imagine se você entendesse que não existe o outro, mas que todos são uma extensão do seu ser, que todos vieram do mesmo pó, da mesma costela, do mesmo Adão, que todos são um com você. Como seria o mundo? Como seria o seu estilo de vida? Quais seriam as suas atitudes se você entendesse essa verdade? Talvez as brigas fossem do tipo: pode comer você esse último brigadeiro? Não, come você. Que isso, eu faço questão. Pode comer você esse último brigadeiro? Não, você precisa mais do que eu. Não, come você, eu sou gordinho. Estacione você nessa vaga. Essa vaga cabe perfeitamente o seu carro. Para que não, que isso. Eu faço questão, para você nessa vaga. Não, pode parar você, olha, o tempo está fechando, vai começar a chover. E aqui é mais perto da porta, pode ficar aqui, eu procuro outro lugar para estacionar o meu carro. Imagine como seria o mundo. Não deixa que hoje eu lavo os pratos. Não, você está cansado demais, trabalhou o dia inteiro. Pode deixar que eu lavo. Não, você lava os pratos todos os dias. Hoje eu lavo. Imagine como o mundo seria se você entendesse essa verdade. Imagine como o Brasil seria. Imagine como o estado de São Paulo seria. Imagine como a sua família seria se todos entendessem essa verdade. A compaixão nos leva ao encontro da humanidade. A compaixão nos leva ao encontro da pessoa. Da mesma forma que Deus agiu com compaixão, entrando para dentro do nosso padecimento, entrando para dentro do nosso sofrimento, se fazendo carne, a encarnação nos levará à compaixão. Jesus nos ensina isso em Marcos 8, de 1 a 3, onde ele diz: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou para si os discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, porque eles já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se eu os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus para tudo e ele olha para a multidão. E ao se encarnar na multidão, ao pensar como a multidão pensa, ao sentir como a multidão sente, ele faz 3 observações. Eles estão comigo há 3 dias, eles não têm o que comer e eles vieram de muito longe. E depois de Jesus fazer essas 3 observações, é que ele chega à sua conclusão: eu não posso deixar eles irem em jejum, porque se eles forem sem comer, eles irão desfalecer no caminho. Algumas vezes teremos que olhar para os nossos filhos e pensar como eles pensam, e tentar entender o mundo da forma como eles veem o mundo, não da forma como nós vemos, não da forma como nós pensamos, mas da forma como eles pensam. Algumas vezes teremos que olhar para o morador de rua e tentar enxergar o mundo pela ótica dele, não pela nossa cabeça capitalista, mas da forma como ele enxerga o mundo, da forma como ele sente. Porque só quando nós pararmos tudo, olharmos para as pessoas, sentirmos o que ela sente, é que nós seremos capazes de agir com compaixão. Sabe qual é o segredo da compaixão? Sabe qual é o pulo do gato da compaixão? Sabe qual é o segredo para agirmos com compaixão? Sabe? O segredo está na palavra de Jesus em João 12, 47, onde está escrito: pois eu não vim para julgar, mas para salvar. Eu não vim para julgar, mas para salvar. Essa frase não apenas descreve o estilo de vida de Jesus, como descreve cada momento, cada fala, cada encontro, cada olhar, cada cura. Eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Em João 9, Jesus encontra com um cego de nascença. O que os discípulos fazem? A primeira coisa que eles fazem é perguntar: quem pecou, ele ou seus pais? Mas Jesus faz o quê? Jesus julga? Não, ele apenas cura. Em todo o tempo, Jesus Cristo age com compaixão. Enquanto os discípulos julgam, Jesus cura.
Enquanto os discípulos viam um pecador, Jesus viu uma pessoa. Enquanto os discípulos viam um cego, Jesus Cristo viu um homem. Enquanto os discípulos viam um problema, Jesus Cristo via a solução. Julgamento e compaixão são duas palavras que não combinam. Enquanto você julgar as pessoas, você não será capaz de agir com compaixão. Enquanto você olhar para uma pessoa e julgar, olha, eu já cansei de ajudar, mas ela não toma jeito, você não vai agir com compaixão. Enquanto você falar, ele teve as mesmas possibilidades que eu, mas ele fez escolhas diferentes, enquanto você julgar, você não vai conseguir agir com compaixão. Julgamento e compaixão são duas palavras que não combinam. São duas palavras que não combinam. Quando você vê alguém passando fome na rua, quando você se depara com alguém que chora, com alguém que está desempregado, com alguém que sente frio, você vê um problema ou uma pessoa? Você vê um pecado ou você vê uma pessoa? Quando você encontra com alguém que está aflito, com alguém que está carecendo de necessidades, quando alguém está sentindo frio, quando alguém sofre, está doendo, o que você vê diante de você? Um problema ou uma pessoa? Quando você está dentro do seu carro, andando pela rua, e tem um morador de rua, você vê um problema ou você vê uma pessoa? Você vê um pecado ou você vê uma pessoa? A compaixão não é para gente fraca. A compaixão não é para gente mimada. A compaixão não é para os bebezinhos espirituais. A compaixão é para gente corajosa, para gente madura na fé, para gente que já experimentou o fundo do poço e sabe o que é sair do fundo do poço nas mãos de Deus. E tanto sabe que agora vai ao fundo do poço propositalmente, como mão de Deus, para buscar aqueles que ainda residem lá. A compaixão exige maturidade, pois compaixão é ir no sofrimento do outro, é sofrer com ele e retirá-lo de lá, como se você fosse a própria mão de Deus. As atitudes de Jesus revolucionaram o seu tempo. As atitudes de Jesus iniciaram a maior revolução que a humanidade já viveu, a revolução do amor. E é disso que o mundo está carente, de pessoas que amem como Jesus Cristo, de pessoas que demonstrem compaixão como Jesus Cristo. Jesus amou e teve compaixão daqueles que gritaram, crucifica-o. Jesus amou e teve compaixão daqueles que o torturaram. Jesus amou e teve compaixão daqueles que o perseguiram. Jesus amou e teve compaixão daqueles que o cravaram numa cruz. O mundo não precisa de mais políticos. O mundo não precisa de mais pensadores. O mundo não precisa de mais líderes religiosos. O mundo precisa de gente que ame como Jesus Cristo amou. O mundo precisa de mais amor. Se queremos mudar a história do nosso país, se queremos mudar a política, se queremos mudar a história da nossa família, da nossa cidade, se queremos mudar a história da nossa igreja, precisamos amar como Jesus Cristo amou. Compaixão é a resposta para não pararmos de amar. Amém?